Olá, meus macumbeiros lindos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Manual do Macumbeiro Moderno, mais um vídeo, na verdade, episódio é lá no podcast. Se você não ouve meu podcast, você está perdendo. Lá nas plataformas, lá no Spotify, lá no Deezer, tá tudo lá. Manual do Macumbeiro Moderno, você pesquisa lá, viu? Esse então é o primeiro vídeo de 2025. Estou bastante feliz pelo meu retorno e dessa vez eu prometo que tá nos meus planos, tá ali nas minhas metas. Eu vou postar vídeo toda semana. Se eu não postar toda semana, já dando desculpa, né? Se eu não postar toda semana, é porque alguma coisa aí aconteceu, enfim, saiu um pouco do script. Mas a intenção aí no meu planejamento é já, então, colocar um vídeo toda semana para vocês. E hoje a gente vai falar sobre gira de Umbanda. É um assunto, vamos colocar assim, é um assunto simples, mas é um assunto importante para quem não conhece a Umbanda, né? Como que funciona um culto de Umbanda, né? Quais são os tipos de culto, enfim, para a pessoa começar a se familiarizar, né? E aqui já é importante dizer que as giras de Umbanda, elas não seguem um protocolo padrão, né? Não é como numa igreja católica, se você observar, na igreja católica você tem todo um processo litúrgico que ele é acompanhado do início ao fim. Então, nessa hora o pessoal levanta, nessa hora o pessoal abaixa, nessa hora o pessoal senta, nessa hora o pessoal ajoelha, né? Agora está na hora de ir lá pegar a hóstia, agora está na hora de ler a carta não sei do que, né? Então, se você ir numa igreja hoje, uma igreja católica, e ir numa outra igreja católica no outro fim de semana, você vai perceber que existe um processo muito bem padronizado. Só que na Umbanda não é assim, não existe uma diretriz, né, para você tocar um culto de Umbanda. É por isso que a Umbanda ela é diversificada desse jeito, né? Se você vai num terreiro de Umbanda, o pai de santo ele toca de um jeito. Se você vai em outro terreiro de Umbanda, a mãe de santo ela toca de outro jeito e assim por diante. Isso, gente, vai sendo passado de família para família. É por isso que a Umbanda ela é tão rica, né? Porque conforme você vai mudando de região, se você vai para um estado ou para o outro, você vê que a cultura ela está muito inserida ali, né? Então a Umbanda ela se molda. Ela se molda à cultura que está ali, ela se molda aos dogmas daquela pessoa. Se aquela pessoa, por exemplo, se aquele pai de santo ele tem uma raiz católica, ele vem de família católica, você vai perceber um tipo de culto. Se você vai num terreiro de uma pessoa que já nasceu numa Umbanda mais africanizada, né, menos embranquecida, você vai ver que é um outro tipo de culto, é um outro tipo de diretriz, um outro tipo de pensamento e por aí vai, né? Isso é enriquecedor. Mas é fato que a gente consegue observar um certo comportamento parecido, então não é um padrão, mas é um certo comportamento parecido, e você, a partir de agora, vai começar a observar isso também. Vou trazer algumas situações para você observar quando você estiver numa gira de Umbanda. Primeiro, a gente pode separar as giras de Umbanda em gira de desenvolvimento e giras de benzimento, vamos colocar assim. Por quê, gente? Porque existem duas situações que estão sendo trabalhadas ali naquele momento. Existem médiums que são mais novos dentro do terreiro e esses médiums têm a necessidade de serem acompanhados. E não são médiums que têm tanta firmeza assim nas incorporações, são médiums que estão sendo desenvolvidos. Não que a gente não desenvolva sempre, né? Eu sempre digo que todos os médiums, mesmo os mais avançados, os mais firmes, sempre estarão em desenvolvimento. Vou colocar que sejam uns médiums iniciantes, estão em processo de início de desenvolvimento e eles precisam ser mais amparados. Então, ali a necessidade de desenvolver essas pessoas. E tem os médiums que eles já estão mais avançados, já estão mais firmes, né? Já têm aí as suas entidades confirmadas. E esses médiums, eles estão para o atendimento ao público, né? Então são pessoas que elas já estão aptas a dar consultas, são pessoas que já estão aptas a realizar benzimentos e assim por diante. Existem terreiros que vão separar essas duas situações. Então você vai ver, é muito perceptível, giras de desenvolvimento, que geralmente são giras fechadas, né? Então a gente fala de gira fechada, que é uma gira que não é aberta ao público. É só para as pessoas que estão naquele terreiro, para os médiums daquele terreiro, exatamente para que os médiums mais firmes possam focar, né? Possam ter somente ali essa necessidade de olhar para o médium mais novo e não se preocupar com benzimento, com consulta, com nada disso. A gente chama isso de giras de desenvolvimento. Então se separam essa gira de desenvolvimento, as outras giras então são as giras de benzimento, ou giras de atendimento, ou giras de trabalho, aí cada terreiro vai
vai ter aí a sua nomenclatura, né? E essas, então, por serem giras de atendimento, elas tendem a ser abertas ao público. Por quê? Porque é o público que vai lá para ser benzido, é o público que vai lá para ser ajudado, né? Então, giras abertas. Só que aqui, gente, uma grande massa faz as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Tem terreiros que eu já fui que fazem uma gira só aberta ao público, e aí as pessoas que são mais desenvolvidas, que estão mais firmes, elas vão lá passar benzimento, vão lá dar consulta para quem está precisando, para as pessoas que foram lá visitar o terreiro, e alguns ali estão auxiliando, estão desenvolvendo os médiums mais novos. Então, existe essa coisa ali de se entender no meio da gira. Eu, particularmente, não gosto muito disso, porque eu acho que vira bagunça. Tem que ter, assim, um planejamento, uma organização muito grande para conseguir lidar com isso, né? Tá benzendo alguém, enquanto outra pessoa que está desenvolvendo mediunidade está se debatendo atrás de você e tudo mais, para mim vira circo. Mas tem quem consiga. Agora você imagina um terreiro grande, né? Sabe aqueles terreiros de 300, 400, 500 pessoas que a gente vê por aí, terreiros que não são tão familiares, né? Cara, deve virar um circo, não sei, a não ser que seja categorizado, dividido por setor. Eu não consigo visualizar isso na minha cabeça. Talvez seja falta de organização minha também. Enfim. As giras, elas também podem ser determinadas pelas entidades atuantes naquele momento. Vou te dar um exemplo. Gira de caboclo. Ah, então é uma gira de atendimento aberta de caboclo. Então a gente vai esperar caboclo atendendo, né? Os indígenas, os caboclos de Umbanda. Ah, é uma gira aberta para atendimento de preto velho. Então a gente vai esperar preto velho naquela gira. Então a maioria dos terreiros vai segmentar isso. Então você não vai ver todas as entidades trabalhando ao mesmo tempo, são egrégoras diferentes, são energias diferentes. Então algumas ali você vai ver trabalhando ao mesmo tempo. Por exemplo, pode ter uma gira de caboclo, e aí vem caboclo de pena, que são os indígenas, e caboclo de couro, que são os boiadeiros. Isso você pode encontrar, né? Às vezes você pode encontrar ali, sei lá, numa gira de baiano, às vezes você encontra malandro também, e por aí vai. Tem giras também específicas para Exu, para Pombogira, que a gente chama na Umbanda, né, de giras de esquerda. Alguns outros chamam de gira de quimbanda. E essas, então, elas podem ser separadas no dia também. Então, tem dia que vai tocar direita, em um outro dia vai ser tocado esquerda. Mas tem terreiros, a grande parte faz assim, pelo menos aqui no sul do Brasil. Tem terreiros que vão tocar meio período para a direita, né? Gira de caboclo, beleza, toca para caboclo. Depois ali de umas 3 horas, mais ou menos, de gira, aí vira, né? Dá uma pausa, 10 minutos, encerra a parte de direita e vira para quimbanda, vira para a esquerda. E aí toca Exu no mesmo dia, numa gira, numa segunda gira, né? Vamos dizer que seja um segundo tempo, né? Como se fosse no futebol. Beleza, agora você já entendeu como conceituar as giras de Umbanda, então fica mais fácil, né? Quando você procurar uma gira, Aleph, eu nunca fui num terreiro de Umbanda, o que eu faço? Primeira coisa, entrar em contato e perguntar quando tem gira de atendimento, gira aberta, né? E aí, se você quiser se consultar com alguma entidade específica e perguntar, é gira de caboclo, é gira de quê, né? Você já consegue se entender, né? Já consegue se inserir nesse universo. Quando você for lá para uma gira, você vai ver um certo comportamento, né? Toda gira, gente, por ser um culto, tem o seu início, tem o seu meio e tem o seu fim. Então você, quando começar a entender o que eu estou falando, você vai conseguir ir lá na gira entender certinho o início, o meio e quando ela está se encerrando. Novamente, importante dizer, eu sigo uma ordem, mas não necessariamente a ordem que todo mundo faz, tá? Mas segue aí uma similaridade, tá? Por exemplo, uma defumação se faz no início da gira. É muito difícil você ver até porque não faz sentido você ver um terreiro defumar uma gira só lá no final, né? Pode até defumar lá no final se quiser, mas no início é importante defumar. É o mais importante é defumar no início, porque você está quebrando as energias daquele ambiente para começar os trabalhos. Então é no início que se faz. Então você vai ver um certo comportamento. Então, início de gira, você vai encontrar a defumação. Então, aqueles pontos, né, que você vai colocar a ponto de defumação, defuma com as ervas da Jurema, e dá-lhe fumaça. Né? Ali a galera está limpando o ambiente para começar os trabalhos, como eu mesmo disse. Na abertura da gira, a gente também vai encontrar o fechamento da porteira. O que é isso, Aleph? A gente acredita que o terreiro é um espaço sagrado, certo? E esse terreiro, ele é protegido pelas nossas entidades de Umbanda. Então, quando a gente vai começar um trabalho, seja na esquerda, seja na direita, a gente tem um Exu
assentado no portão desse terreiro. A gente acredita que esse Exu, ele dá permissão para entidades entrarem, para, enfim, espíritos entrarem, mas também proíbe outros espíritos de entrarem. Então a gente chama do nosso guardião, né? O cara que está guardando o portão, é o sentinela, é como se fosse o nosso segurança. Então no início da gira a gente precisa louvar o nosso segurança, a gente precisa sentar lá o portão, né? Você já deve ter ouvido aquela música, lá na porteira eu deixei meu sentinela, lá na porteira eu deixei meu sentinela. Por favor, não fique associando com o violãozinho lá, né? Aquilo lá é bobiçada. No nosso terreiro a gente faz como? A gente pega um padê e despacha na rua, né? Daí a gente firma o Exu na porteira. Depois disso está aberto para louvação, né? Aí cada um vai louvar do seu jeito. Lá no nosso terreiro a gente louva todos os orixás primeiro, e quando eu falo louvar, não é descer, não é incorporar orixá, tá? Isso aí é um outro assunto que a gente pode até trazer, se você quiser, você escreve aí, fala incorpora, não incorpora orixá e tudo mais, é um assunto polêmico, eu já tô cansado de entrar nessas polêmicas, já tô ficando macaco velho, né? E aí já me dá cansaço, né? Na verdade eu já nasci cansado, e aí depois desses assuntos mais complicados, eu fico mais cansado ainda. Então, não sei se eu vou querer falar sobre isso, mas enfim, se você tiver interesse, escreve aí que eu penso, pelo menos. Então a gente louva, ou seja, a gente só canta, né? Então, Oxalá, Iemanjá, Sam, Xangô, Trelelé, Trololó. Tem alguns que rezam, você vai, por conta de vertente católica, você vai encontrar gente rezando o Pai Nosso, Ave Maria, Pabria Gira, outros só fazem uma oração e por aí vai, cada um do seu jeitinho. Depois da abertura, aí a gente vai para o meio da gira, que é onde o Ziriguidum acontece, né? Em sua maioria, no geral, a gente respeita a hierarquia, né? As entidades que são confirmadas, né, são mais velhas, vão descendo até as entidades mais novas ou aqueles que não têm obrigações, que não têm firmeza, né? Então o primeiro a descer vai ser o do Pai de Santo, né? Porque é a entidade que está segurando a gira. Qual entidade? Depende. Se for uma gira de caboclo, vai descer o caboclo do Pai de Santo, que vai sustentar aquela gira. Se for uma gira de baiano, desce o baiano do Pai de Santo, que vai sustentar aquela gira. E assim por diante. Então, como aquela entidade sustenta a gira, a partir daquele momento, o que aquela entidade falar, está falado, né? É onde vão se sustentar os trabalhos. Geralmente, essas entidades, aí depende do trabalho, né? Mas geralmente essas entidades, elas abrem para as outras incorporações, depois elas cantam alguns pontos, pede para algumas outras entidades cantarem outros pontos, atende outras pessoas e também, né, direciona as entidades que estão mais firmes para benzimentos, enfim, ela cuida mesmo, ela que manda na bagaça toda ali. Ali tá rolando os atendimentos, ali tá rolando os benzimentos. Quando tudo aquilo ali acabar, então a gente vai pro encerramento. Importante que você entenda, coleguinha, nesse momento é um momento onde as pessoas estão buscando amparo ali no meio da gira. Então, se você já conseguiu a tua consulta, tá lá no sentadinho esperando, conseguiu a tua consulta, se benzeu, quando você voltar pro teu lugar, você vai calar a sua boca, você vai ficar quieta. Entendeu? Talvez ninguém tenha dito isso para você, mas eu tô falando. Dou tapa na sua cara se você não entender. Porque da mesma forma que você esperou para ser atendida, para receber o teu benzimento, outras pessoas estão esperando os momentos delas. Então, você fica na tua, você fica quieta. Beleza? Te pego na saída. Quando que encerra, né? Quando as entidades sobem, né? Quando todo mundo desincorpora, desespirita, você vai ver pessoal mandando as entidades subir, né? Então, existem canções que se você ouvir, pontos que se você ouvir, fazem bastante sentido. Ou seja, e quando o pessoal começa a girar, enfim, você vai ver todo mundo desincorporar lá, você já entende que está indo para a parte final. Na parte final, geralmente o que a gente faz? A gente bate cabeça, você vai ver rituais de bater cabeça, por respeito, né? Então, pessoas batem cabeça para a Mãe de Santo, batem cabeça para o atabaque. Alguns fazem isso no início, inclusive. Isso aqui não é regra, tá? Mas no nosso terreiro a gente bate no final no sentido agradeço por tudo que já aconteceu, tudo que aconteceu aqui. Estou grato, né, pelo culto de hoje, então te agradeço, te respeito, te louvo, aí a gente bate a cabeça no final. Tem uma coisa que me chama a atenção. Para mim não faz sentido nenhum. Tem giras de Umbanda, tem, enfim, paz de santo, mas de santo de Umbanda, que não fecham a gira, não fecham os corpos dos médiuns na hora de finalizar os trabalhos. Eu acho isso muito estranho, tá? Eu sei que existem terreiros que não fazem, mas para mim não faz sentido você ter passado por um trabalho mediúnico e você não selar, não fechar a energia, não fechar o teu corpo, né?
Então o que a gente faz? Tem gente que passa pólvora, tem gente que defuma de novo o ambiente, e a gente usa a quartinha, né? Então tem uma quartinha de água que fica no terreiro, a gente passa de mão em mão aquela água da quartinha e a gente se limpa com aquela água de quartinha. A gente, os médiums e também os consulentes, todos eles, para que a gente tenha certeza de que todos vão sair de lá bem amparados, enfim, para que todos saiam de lá bem, melhor do que entraram, como dizem os mais velhos, né? Esperamos que vocês saiam daqui melhores do que vocês entraram e não piores, né? Não é essa a intenção. Por isso eu fico meio cabreiro com um terreiro que não fecha o corpo das pessoas que tá lá dentro depois da gira. E aí, enfim, beijo, eu fecho a nossa gira, e beijo para todo mundo, até semana que vem, que o Orixá acompanhe todo mundo, proteja vossas costas e abra cada vez mais os seus caminhos. Estrela Eletro, acabou, fim, finish. Agora me diz você, de verdade, tô curioso, existe muita diferença aí no teu terreiro? Escreve aí nos comentários, curte, cara, não custa nada você curtir, compartilha, também não custa nada, às vezes você não precisa nem mandar para a pessoa, só aperta aí na seta de compartilhar, para dar engajamento pro macumbeiro aí, comenta, se inscreve, você já entendeu, cara, me engaja aí, me acompanha, vai lá nas redes sociais, cara, vai lá me engajar também, pô, já tô batendo lá no TikTok, já tô com 400 e poucos mil seguidores, tá perdendo conteúdo, lá no Insta, cara, tô com 200 mil seguidores, coloco conteúdo legal pra caramba, coloco stories lá pra vocês acompanhar, às vezes respondo caixinha e tudo mais, então não perde, tá? Não perde conteúdo aí que eu tenho certeza que você vai gostar. Vai sentar na minha mão, cara? Vai sentar na minha mão? Muito axé pra você, beijão. Tchau, tchau.